Então, a pergunta da vez é o seguinte, né? Como é que a gente nega uma proposição composta, né? Será que seria buscar uma proposição que, por exemplo, né, eu tenho uma proposição aqui P, né? E o que que seria negar, né? Essa P, né? Será que seria buscar uma outra proposição, né? Composta de maneira que ela seja logicamente equivalente, né? A essa primeira? Sim, é isso que vamos fazer. A gente vai estar pegando, né, proposições compostas, né? Na verdade, a gente vai estar buscando, né, a negação nesses termos, né, para proposições é, tipo compostas bem simples, né, dado pelos conectivos, né, que a gente selecionou, né. Então a gente vai ver o que que seria negar um P e Q, o que que seria negar um P ou Q, né, o que que seria negar uma implicação, tá? A gente vai por esse caminho, tá certo? Então vamos aproveitar, né, e fazer tudo num pacotão aqui. Vamos pegar um exemplo, né, e já tentar fazer algumas traduções, né? Então, vamos partir desse exemplo aqui. Vamos escrever uma proposição composta aqui por extenso mesmo, né? Então, considere a seguinte proposição, certo? Então, vamos pegar essa aqui, ó. Os números governam o mundo ou ele é uma invenção da humanidade. Ó, bem cara de coisa grega isso aqui, né? Invenção da humanidade, tá? Bom, aqui a gente tem uma proposição composta, né? Composta por quê? Bom, a gente viu que aparece o ou aqui. Então, a gente pode quebrar ela em, em algo da seguinte maneira, ó. A gente pode falar que, por exemplo, né, o nosso P, ele é essa proposição aqui, os números governam o mundo, tá? E podemos falar que o que é ele é uma invenção da humanidade, né? O ele, na verdade, está referenciando aos números, né? No caso, nessa segunda proposição, né, o sujeito está oculto, né? Mas o ele é os números, né? Então, ele, deixa eu fazer o seguinte, né? Eu vou estar pegando aqui ele, no caso, os números, né? É. Aí agora a gente volta para cá. Faltou uma aqui, né? Ele é uma. Eu vou consertar aqui. Assim, ó. Opa. Agora vai ficar legal, porque eu já dou um Ctrl C aqui. E aí eu já coloco aqui, ó. Ou ele é uma. Aí eu coloco aqui uma também. E aí a gente continua essa frase aqui embaixo. E dá uma diminuída aí para caber na linha. Beleza? Então, no final das contas, a gente tem que essa frase toda aqui, né?
é uma proposição composta do tipo P ou Q. O que seria negar isso, né? Negar no sentido da lógica mesmo, né? Será que seria algo tipo, bom, a gente pode chutar, né? A gente pode começar falando o seguinte, olha, não é verdade que os números governam o mundo ou ele é uma invenção da humanidade. Tá, beleza, a gente negou, né? Mas será que não tem um jeito equivalente que, sei lá, né, que soe mais curto ou melhor, né? Bom, vamos fazer o seguinte, né? Vamos. Então, a gente quer buscar o quê? A gente quer buscar a negação, né? O que seria negar esse P ou o Q, tá certo? Então, vamos desenhar a tabela verdade disso e vamos ver o que dá. Então, vamos lá, P, Q. Deixa eu aumentar essa linha aqui. P, Q, P, o Q. E aqui a negação, né? Muito bem, então aqui a gente tem eita, isso aqui. Tá, então VV, FF, VF, VF. Tabelinha do ou e nega tudo. Muito bem. Será que a gente consegue uma tabela, né, de algo que dê essa. Uma tabela simples também, né? De algo que dê a mesma última coluna? Bom, a gente pode considerar o seguinte, né? Que tal se a gente desenhar a tabela de não P e não Q? Será que funciona? Bora lá, né? Agora aqui vamos usar a tecnologia ao nosso favor para facilitar no desenho das tabelas. Então, aqui a gente faz uma separação, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar uma editada aqui para apagar essas coisas aqui, só deixar a tabela. Então, beleza, né? Então aqui eu vou ter não P, não Q e não P e não Q, tá certo? Então aqui vamos negar tudo que é o P. Então aqui vai ser F, F, V, V, que nega tudo que é o Q. Então aqui vai ser F, V, F, V. E usa a tabelinha do E nessas duas colunas, né? Então aqui a gente tem falso e falso é falso, falso e verdadeiro é falso, verdadeiro e falso é falso, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Olha só, não é que as tabelas deram idênticas aqui no final? Então o que isso significa, né? Pelo que a gente viu agora há pouco, isso significa que eu negar P ou Q é logicamente equivalente a não P e não Q. Ou seja, eu negar, o ou é eu colocar não no P, não no Q e botar o E no meio, tá? Então, voltando lá pro exemplo, né? Só copiando aqui para a próxima lousa. Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Então, P e Q é isso. Então, negar aquela frase, a gente precisa primeiro, né? Faltou o governo aqui. Governa o mundo, tá?
Então, a gente precisa primeiro escrever o que é negação de cada um deles, né? Então, negação do P é o quê? Os números não governam o mundo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir aqui. Então, a negação do P é, botar o governam aqui, os números não governam o mundo. E a negação do Q é o quê? Que é ele não é uma invenção da humanidade. Então, negar a frase os números governam o mundo ou ele é uma invenção da humanidade é o mesmo de escrever o quê, né? Que os números não governam o mundo e, tá? Eles, caso ele, né? Os números, né? Não, ou não é, né? Não são, né? Vou colocar ele aqui, ó. Ele não é uma invenção da humanidade. Tá certo? Então é assim que a gente nega quando aparece ou. Bom, e quando tem algo que tem o e? Bom, vamos fazer um exemplinho, né? Então, aqui é o seguinte, considere a seguinte proposição. Jorge estuda física, mas não química. Olha aí. Cadê o e nessa história, né? Bom, nesse caso, vamos tentar identificar as proposições aí e explicar o que seria o e, né? A primeira proposição é a seguinte: Jorge estuda física. Então, coloca aí, né? Jorge estuda física, tá? Mas cadê o e nessa história? No caso, o e, quem está fazendo a vez aqui é o mas, porque o mas aqui está servindo para ligar, né? As duas proposições como se fosse o e, né? Então, quando aparecer mas, né? Você pode imaginar que é o e mesmo, né? Então, no caso, a nossa proposição que significa o quê, né? Esse mas não química significa basicamente e Jorge não estuda química, tá? Você pode estar colocando, por exemplo, né, entre parênteses aqui, né? Tipo, que tá tudo oculto, né? Jorge não estuda também tá oculto, né? Química, tá? Se fosse em inglês, estaria escrito desse jeito, né? Porque em inglês não tem sujeito oculto, né? Mas em português funciona um pouquinho diferente. Certo, então, o que seria, né, negar Jorge estuda física, mas não química, tá? Vamos tentar fazer o mesmo processo que a gente fez agora há pouco, né? Vamos tentar, né, mostrar, tentar exibir, né? Vamos primeiro escrever o que seria a tabela verdade da negação, né, do P e Q. E depois, né, ver um candidato, né, que funcione
para que as tabelas verdade sejam iguais, tá? Então vamos lá, mais tabela verdade. Overdose de tabela verdade. Então, P, Q, acho que não vai caber aqui. Vou colocar aqui do lado aqui. P, Q, P e Q. E a negação do P e Q. Então a gente tem isso, temos isso. Olha aí, né? Como é que a prática leva à perfeição, né? Cada vez mais retos os traços aqui. Então aqui a gente tem VV, FF, VF, VF, tabelinha do E. Então aqui é verdadeiro e todo o restante é falso. Aqui a gente inverte tudo. Então aqui vai ser F, VV, tá? Beleza, eu vou fazer o seguinte, vamos para a próxima lousa e eu vou copiar essa tabela aqui. Então, na próxima lousa, vamos... Bom, assim, lá atrás, né, voltando algumas lousas aí, a gente viu que isso daqui, né, acabou sendo equivalente ao OU. Será que se a gente fizer o contrário, né, trocar esse E pelo OU, será que funciona? Bom, acho que não custa nada arriscar, né? Porque meio que tem. Parece que tem uma certa dualidade aí, né? Tipo. Então vamos lá, né? Vamos tentar mostrar que. Vamos tentar desenhar a tabelinha disso aqui, né? Será que isso aqui é equivalente a isso? Vamos lá, né? Então, na coragem aqui, a gente vai repetir aqui, ó. P, Q, não P, não Q, e junta tudo aqui, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente inverte também. E tabelinha do ou, né? Então, aqui vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E olha que não é que deu certo o negócio. Então, a gente tem essa dualidade, né? Quando você tem negação de conectivo e ou ou, né? Basta você inverter e negar cada uma das proposições, né? Tá beleza? Então, voltando à nossa frase, negar ela vai ser da seguinte forma. Então, vamos copiar isso aqui tudo. E vamos para a próxima lousa. Então, aqui, se não me engano, é Jorge estuda física. Deixa eu apagar esse negocinho aqui. Estuda física e o que é e não estuda química, mas não estuda química, né, que estava lá, né? Então, negar isso é o que, né? Bom, deixa eu pegar já essa parte aqui já certinha. Então, negar é negar, né? Então não tem muito segredo, né? Jorge não estuda física e, olha, o que seria eu falar que negar que Jorge não estuda química? Ah, seria negar duas vezes, né?
E quando eu nego duas vezes, a gente volta nele mesmo, né? Então, se eu falar que Jorge não estuda química, na verdade, eu estou falando que Jorge estuda química. Ah, tô com dúvida se isso realmente é verdade. Bom, lá atrás, né, eu deixei um exemplo, né, da dupla negação, né? Só você verificar que as tabelas verdades de não não P e P são idênticas, tá? Então aí você mostra que, de fato, né, você vai ter uma equivalência lógica aqui entre eles. Tá, beleza? Então vamos lá, né? Então, a gente negar que Jorge estuda física e não, desculpa, mas não química é a mesma coisa. Deixa eu repetir aqui, né? Então, lá era, a gente queria negar isso, tá? E na verdade vamos escrever isso aqui. Que, que escrevendo por extenso, né? Seria o que, né? Jorge não estuda física ou ele estuda química, né? Ou Jorge estuda química, né? Ou ele estuda química. Beleza? Muito bem. Então agora vamos para a nossa implicação, tá? Que será feito usando o seguinte exemplo, que agora que as coisas ficam mais interessantes, né? Que a gente vai ver que a lógica matemática é a lógica matemática, né? É feito de uma maneira bem dura ali, né? Restrita, usando aqueles três princípios, né? E geralmente, muitas das vezes, né, a lógica matemática não significa que faz muito sentido na vida real, assim, no cotidiano, né? E esse exemplo vai mostrar pra gente que quando a gente vai fazer a negação dessa implicação, não vai fazer muito sentido na vida real, sabe? A verdade vai ser bem estranho. Então, vamos colocar aqui o exemplo, ó. Então, se o preço da gasolina aumenta, então diminuímos a compra da gasolina. Tá? Bom, então aqui a gente tem uma implicação, né? A gente tem um se e o então, né? Então, a gente tem que a nossa proposição P, ela vai ser o preço da gasolina aumenta. Eita, faltou umas coisas aqui. Então a gente tem que, vamos ver se agora vai dar certo. Acho que agora deu certo. O preço da gasolina aumenta. E a proposição Q, a gente pode chamar de Q aqui, né? Vai ser diminuímos a compra da gasolina. Tá, então vamos ver se vai dar certo agora. Diminuímos a compra da gasolina. Ó, veio com as barrinhas verdes, mas aí não tem problema, é só apagar. Então, vamos ver se consigo apagar assim. Beleza. Então, aqui a gente pode reduzir, né, essa frase a algo assim, né? Um P implica que. Tá certo? Muito bem, né? Como é que ficaria a negação disso, né? Certo. Então,
A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: vamos tentar. Será que a gente consegue exibir alguma tabela verdade em termos de e ou somente que seja equivalente a isso? Por quê, né? Bom, eu acho que vai ajudar bastante, sabe? Porque a gente aprendeu a negar e ou, né? Então, se a gente conseguir uma proposição em termos de e ou que seja equivalente a essa, né? Logicamente equivalente a essa, a gente já sabe, né? Aí a gente consegue negar, né? Porque a gente sabe negar e ou, tá? Felizmente a gente tem, né? Na verdade, a gente vai mostrar que a tabela verdade disso daqui é equivalente a isso aqui, ó. Tá? Bom, vamos mostrar então. E aí eu faço alguns comentários sobre isso. Então aqui a gente tem Q, tá? Vou tentar fazer menorzinho dessa vez. Não P e não. Tá, então aqui a gente tem. Vamos ver se a gente consegue. Tá, beleza. Então, vamos lá. F, VF, VF. Implicação, né? Então, V, aqui é F, aqui é V e aqui é V, né? Negar o P, então aqui fica F, F, V, V. E a gente usa aqui a tabela do OU, né? Para isso e isso, né? Então aqui vai ficar V, tabelinha do OU, aqui vai ficar F, aqui vai ficar V e aqui vai ficar V também. Olha só, deu. As duas colunas, né, deram iguais. Tá? Bom, o que que isso significa? Significa que a gente não precisaria estar definindo a tabela da implicação. Porque uma vez que a gente sabe a tabela do e e do ou, né, a gente pode definir a implicação a partir do e e do ou. Só que a gente define a implicação e posteriormente a bimplicação, que a gente vai ver que tem a ver com a implicação também, para facilitar, né? Porque senão vai ficar com uma notação muito longa, né? Muito carregado, né? Então, beleza, por mais que se a gente quisesse ser minimalista e na lógica, a gente poderia simplesmente, com negação e ou, fazer todo o resto, tá? Muito bem, então, agora vamos usar o que a gente já tem, né? Então, sabendo que P implica que é logicamente equivalente a não P ou Q, vocês concordam comigo que se eu negar isso, como a tabela verdade disso daqui é igual à tabela verdade disso daqui, então se eu negar esse lado de cá, vai ser igual à negação do lado de cá, tá certo? Então, eu negar isso daqui é equivalente a eu negar isso daqui, certo? E o que que seria negar isso daqui? Olha, lá o que que a gente fazia? Lá a gente negava o primeiro, então vou ter não, não P, trocava aqui, né? Como aqui é ou, a gente troca por E, né? Se fosse E, seria ou, né? E nega o último, tá? Porém, quando a gente nega duas vezes, aí a gente volta no P, né? Então, eu negar a implicação, P implica Q,
é o mesmo que P e não Q. E agora que fica a coisa estranha. Porque quando eu pego a frase lá e tento montar, né, em termos lógicos, né, do que seria negação, vai dar isso aqui, ó. Então, aqui a gente tem isso aqui. E a única coisa que vai mudar, né, que eu vou precisar negar o quê? Então, negar o quê é o quê, né? Não diminuímos a compra da gasolina, né? Então, você bota um não bem aqui. Então, não diminuímos o preço, não diminuímos a compra da gasolina. Então, eu negar que se o preço da gasolina aumenta, então diminuímos a compra da gasolina, é equivalente a falar o seguinte, ó, o preço da gasolina aumenta e não diminuímos a compra da gasolina. Na matemática isso pode fazer muito sentido, né? Mas só se a pessoa, sei lá, né, tiver muito dinheiro para gastar aí para para encarar uma coisa dessa. Tá certo? Bom, agora a gente vai para a negação do nosso último conectivo, que vai ser a bimplicação. Tá certo? E agora a gente vai ensaiar, né, com algo que a gente vai estar vendo depois, né, com os métodos dedutivos, né? Então, vamos começar novamente com um exemplo, com escrever aqui uma proposição, né? Então, considera a seguinte proposição. Eu aprendo lógica se e somente se estudo o suficiente. Vou colocar aqui embaixo, que aí depois fica mais fácil de copiar. Somente se estudo o suficiente. Muito bem. Então, a gente pode separar isso, né, num P que é aprendo lógica. Nem vai precisar copiar, é tão curtinho, né? Aprendo lógica. Tá? No caso, eu aprendo lógica, né? Mas aí está implícito, né? E o que é estudo o suficiente, né? Eu estudo o suficiente, né? Estudo o suficiente. Beleza, então aqui a gente tem algo assim, né? A gente tem um P e somente CQ, tá? Então a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, que aí aqui vocês vão estar verificando usando o que a gente viu até agora, né? E primeira coisa, a gente tem que a bimplicação, você pode imaginar que é como se fosse P implica Q e Q implica P. Na verdade, aqui vai ficar como exercício, né, para vocês verificarem que isso daqui é logicamente equivalente a P implica Q e Q implica P, tá? Beleza? Então a gente vai. Beleza, então a gente tem isso, né? Então, como seria a negação disso daqui
usando essa informação sem apelar para a tabela verdade. Que isso é basicamente o que a gente vai estar fazendo depois em métodos dedutivos, né? É o seguinte, bom, se esse lado aqui é logicamente equivalente a esse lado, então basicamente as tabelas de verdade dos dois são iguais. Então, se eu negar esse lado esquerdo, é a mesma coisa eu negar o lado direito. Então, vamos lá. Então, eu negar isso aqui é logicamente equivalente. Quando eu falar a mesma coisa, significa que é logicamente equivalente eu negar isso aqui tudo. Então, vamos botar um colchetes aqui só para ajudar a organizar. Muito bem. Beleza, né? Então, o que a gente faz agora? A gente faz o seguinte. Continuando na próxima lousa. Então, vou copiar isso aqui. E vamos para a próxima lousa. Tá certo? Então, beleza, né? Então, olha, eu tenho... Isso aqui é uma proposição, né? Sei lá, pode chamar isso aqui de A e isso aqui de B, né? Então, eu tenho que isso aqui, na verdade, é o quê, né? É eu negar A e B, tá? E a gente viu agora há pouco, né, que eu negar, no caso A e B aqui, é a mesma coisa que nego o primeiro, troco aqui, né, o E pelo OU e nego o segundo, tá certo? Só empurrar isso aqui um pouco mais para cá, tá? E beleza, né? Então, vamos escrever, vamos voltar, né? Substituir onde a gente estava aqui, né? Então, reescrevendo novamente, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu negar P implica Q, tá? Que é o A aqui, boto um OU aqui, tá certo? E faço a mesma coisa aqui, né? Nego o que implica P, tá? Se você quiser, você pode colocar assim só para deixar organizado também, tá bom? Bom, como eu não sou muito bom de memória, né? Então eu costumo, tipo, a única coisa que eu memorizo aqui para facilitar é o que que é isso aqui em termos de A e ou, né? Então, o P implica Q em termos de A e ou é o que, né? É a mesma coisa que isso aqui, tá certo? E aqui é tipo, olha, o que que a gente fez aqui, ó? Lembra o seguinte, aqui é a negação do primeiro ou o segundo. Então a gente vai repetir a mesma coisa aqui, ó, negação do primeiro, que aí depois, se vocês quiserem, você pode verificar também usando tabela verdade, né? Mas é a negação do primeiro ou o segundo, tá certo? Ah, tá, eu tenho um não aqui, é a negação do primeiro ou segundo, tá certo? E aí o que que acontece, né? Que agora eu sei negar ou, né? Então isso aqui é equivalente a... Quando eu nego isso aqui de dentro, né? O que que vai acontecer? Dupla negação aqui no P, então vai ficar não P, que é P. E aí troca aqui no meio, né? Por E, coloca aqui, tá? Ou, tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Não que, vai ficar que, e aqui troca, né? Ou não P. Então, beleza, gente. O que a gente tem é que quando a gente nega, né, o C somente C, né, a gente tem esse belo monstrinho aqui embaixo, tá?
Uma coisa interessante, né, desse método que a gente fez, né, que a gente não precisava saber antes o que era equivalente, né, para a gente depois estar verificando com a tabela a verdade, né, porque tanto a tabela, a negação do e, do ou e da implicação, a gente tinha que saber antes, né, o que que era, né, o cara, né, para depois verificar usando a tabela verdade. Aqui não, né, aqui a gente conseguiu usando, né, as coisas que a gente viu em termos de e, de ou, né, chegar nisso aqui. Pode soar meio estranho, né, isso, mas aí reveja, né, essa parte, sabe? É, faça a tabela para verificar, né, algumas passagens, né, e também a gente pode estar vendo isso também novamente nas aulas de dúvida, né, refazendo isso de novo, né, mas é só que eu achei um jeito bem interessante, né, de estar introduzindo conteúdo da próxima aula, né, para usar aqui no Sei Somente C, né. Então, voltando lá para a nossa... como é que ficaria o nosso exemplo, né? Então, a gente tem que a negação... deixa eu copiar isso aqui. Então, a gente tem que... isso aqui. Então, negar P, C e somente C, que é equivalente a isso aqui, tá? E aí, voltando pro nosso exemplo, a gente tem isso aqui. O P e o Q é isso, né? Então é só escrever as negações, né? Que também é bem tranquilo. Então, o não P, eu não aprendo lógica. E o não Q é, eu não estudo o suficiente, né? Não, ou eu não estudo o suficiente. Então, negar aprendo lógica sem somente ser isso do suficiente vai ser escrever dessa maneira aqui, né? Então, ficaria como? Ficaria o seguinte, ó. Aprendo lógica e não estudo o suficiente ou eu estudo... tem um eu aqui, mas não precisava, né? Ou estudo... vou botar sem o eu. Ou estudo o suficiente e não aprendo lógica. Tá certo? Então, também, né? Tipo, é meio contra-intuitivo, assim, né? Mas também é uma questão de treino, viu, gente? Aí, façam os exercícios, né? Que eu deixei aí. No livro do Edgar Allan Carr Filho também tem um monte de exercício. E vocês podem usar os canais aí para estar tirando dúvida. E semana que vem a gente tá com umas ideias. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima.